Capítulo 36 Chalé da Sardinha, 1975. Nell esperou à porta, pensando se deveria bater de novo. Estava ali parada havia 5 minutos e começava a desconfiar de que William Martin não soubesse que ela ia jantar com ele, que o convite devia ter sido um plano de Robin para acalmar os ânimos depois do último encontro deles. Robin parecia o tipo de pessoa que detestava qualquer mal-entendido, fosse qual fosse sua causa ou consequência. Ela tornou a bater. Manteve uma expressão de calma, dignidade, para que nenhum vizinho de William pensasse que aquela desconhecida iria bater na porta dele a noite toda. Foi o próprio William quem finalmente abriu a porta, com um pano de prato no ombro, uma colher de pau na mão. Ouvi dizer que você comprou aquele chalé, disse ele. Boas notícias se espalham depressa. Ele comprimiu os lábios, olhando para ela. Você é uma moça teimosa, logo percebi isso. Sou como Deus me fez, acho. Ele balançou a cabeça resmungando. Entre, você vai morrer de frio aí fora. Nell tirou a jaqueta impermeável e procurou um lugar para pendurá-la. Entrou na sala atrás de William. O ar estava pesado, úmido de vapor. O cheiro era ao mesmo tempo enjoativo e delicioso. Peixe, sal e algum outro tempero. Estou preparando uma panela de ensopado, disse William, desaparecendo na cozinha. Não ouvi você bater por causa do chiado do fogo. Um barulho de panelas seguiu-se de um xingamento. Robin já vai chegar. Outro ruído de panelas soou. Ficou presa com aquele namorado dela. Ele disse isso com certo desdém. Nell foi para a cozinha atrás dele e observou mexer um ensopado. O senhor não gosta do noivo de Robin? Ele pôs a concha na bancada, tampou a panela e pegou o cachimbo. Tirou um fiapo de fumo da beirada. Não há nada errado com o rapaz, a não ser o fato de ele não ser perfeito. Com a mão nas costas curvadas, ele foi para a sala. Você tem filhos, netos? Perguntou ao passar por Nell. Uma de cada. Então você entende o que estou dizendo. Nell sorriu com amargura. 12 dias tinham se passado desde que ela saíra da Austrália. Imaginou se Leslie teria notado sua ausência. Era improvável. Mesmo assim, Nell pensou em mandar um cartão postal. A menina ia gostar. Cassandra. Crianças gostam dessas coisas, não é mesmo? Venha para cá, chamou William da sala. Faça companhia a um velho. Nell, dada a hábitos, escolheu a mesma cadeira de veludo onde tinha se sentado da outra vez. Eles ficaram alguns instantes ali em um silêncio cúmplice. O vento aumentara do lado de fora e as vidraças batiam de vez em quando, acentuando o silêncio lá dentro. Nell apontou para o quadro sobre a lareira, um barco de pesca pintado com listras vermelhas e brancas e o nome impresso em preto. Ele é seu? O Prisque Queen? É sim, respondeu William. É o amor da minha vida, eu penso às vezes. Já passamos por muitas tempestades juntos. O senhor ainda o tem? Não, já faz alguns anos. Outro silêncio. William deu um tapinha no bolso da camisa, depois tirou uma bolsinha de fumo e começou a encher o cachimbo. Meu pai foi controlador de porto, disse Nell. Cresci no meio de navios. Ela teve uma visão súbita de Hugh parado no cais de Brisbane logo depois da guerra. O sol atrás dele e sua silhueta em eclipse, suas longas pernas irlandesas e suas mãos grandes e fortes. Isso está no sangue, não é? Com certeza. As vidraças tornaram a chacoalhar e Nell suspirou. Era agora ou nunca. Era preciso desanuviar o clima e Nell teria que fazê-lo. William, disse ela inclinando-se para a frente,
e apoiando os cotovelos nos joelhos. A respeito da outra noite, do que eu disse, eu não tive a intenção de... Ele levantou a mão ligeiramente trêmula. Não faz mal, mas eu não devia... Não foi nada. Ele enfiou o cachimbo entre os dentes escurecidos e encerrou o assunto. Riscou um fósforo. Nell tornou a se encostar na cadeira. Se era assim que ele queria, tudo bem. Mas desta vez ela estava determinada a não sair dali sem outra peça do quebra-cabeças. Robin disse que o senhor queria me dizer algo. O cheiro doce do tabaco fresco espalhou-se quando William tragou algumas vezes e depois soltou uma baforada de fumaça. Ele assentiu. Eu devia ter dito na outra noite, mas... Ele olhava para um ponto além dela e Nell teve vontade de se virar para ver o que era. Você me pegou de surpresa. Já fazia muito tempo que eu não ouvia o nome dela. Elisa Makepeace. O nome não pronunciado tremulou, suas asas prateadas no espaço entre eles. Faz mais de 60 anos desde a última vez que a vi, mas posso vê-la nesse instante, descendo a estrada do chalé, caminhando na direção da aldeia com o cabelo solto descendo pelas costas. Ele tinha fechado os olhos ao falar, então tornou a abri-los e fitou Nell. Acho que isso não significa muito para você, mas naquela época, bem, não era comum que uma pessoa da mansão se misturasse aos aldeões. Mas Elisa, pigarreou, repetiu o nome. Elisa se comportava como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Ela não era como o restante deles. O senhor a conheceu? Eu a conheci bem, tão bem quanto alguém poderia conhecê-la. Eu a conheci quando ela tinha 18 anos. Minha irmã caçula, Mary, trabalhava na casa e trouxe Elisa em uma de suas tardes de folga. Nell tentou disfarçar a empolgação. Finalmente estava falando com alguém que havia conhecido Elisa. Melhor ainda, a descrição dele confirmava a sensação ilícita que rondava seus remendos de lembranças. Como ela era, William? Ele comprimiu os lábios e coçou o queixo. O ruído áspero pegou Nell de surpresa. Por um segundo, ela se sentiu com 5 anos, sentada no colo de Hugh, a cabeça encostada em seu rosto barbado. William abriu um sorriso, mostrando seus dentes grandes e manchados de fumo. Ela era diferente de qualquer outra pessoa, era original. Todos nós por aqui gostamos de contar histórias, mas as dela eram especiais. Ela era engraçada, corajosa, imprevisível. Bonita? Sim, linda. Seus olhos se encontraram. Tinha um cabelo ruivo comprido até a cintura, com mechas que ficavam douradas ao sol. Ele apontou com o cachimbo. Gostava de se sentar naquela rocha negra na enseada, contemplando o mar. Quando o dia estava claro, nós a avistávamos, quase voltávamos para o cais. Quando voltávamos para o cais, ela erguia a mão e acenava, parecendo a rainha dos pisques. Nell sorriu. The Pisk Queen. Como seu barco. William fingiu estar concentrado nas ranhuras do veludo de suas calças e resmungou um pouco. A verdade prevaleceu. Aquilo não era coincidência. Robin deve estar chegando. Ele não olhou para a porta. Vamos tomar um chá. Você batizou o barco em homenagem a ela? William abriu a boca, tornou a fechar. Ele suspirou, o suspiro de um jovem. Você era apaixonado por ela. Ele arriou os ombros. É claro que sim. Assim como todos os homens que punham os olhos nela. Como eu falei, ela era diferente. As regras que governam as nossas vidas não importavam para ela. Agia segundo seus sentimentos e sentia um bocado. E o Senhor e ela algum dia...
Eu estava comprometido com outra pessoa. Ele olhou para um retrato na parede. Um jovem casal em trajes de casamento. Ela sentada, ele em pé atrás. Cecile e eu já namorávamos firme, havia 2 anos nesta época. Em uma aldeia como esta é assim que as coisas acontecem. Você cresce na casa vizinha, a de uma garota. E um dia vocês são 2 crianças atirando pedras de cima do penhasco. No outro, vocês já são casados há 3 anos com outro bebê a caminho. Ele suspirou, dando de ombros e fazendo seu suéter de lã parecer grande demais. Quando conheci Elisa, meu mundo virou de cabeça para baixo. Não posso descrever de outro modo. Foi como um feitiço, eu só pensava nela. Ele balançou a cabeça. Eu gostava de Ceci, a amava de verdade, mas a teria abandonado num estalo. Ele fitou Nel e desviou logo o olhar. Não me orgulho nem um pouco disso, me parece extremamente desleal, mas é a verdade. Tornou a fitar Nel. Mas não se pode culpar um rapaz por seus sentimentos, não é? William a encarou e de repente tudo se esclareceu. Estava buscando absolvição havia muito tempo. Não, disse ela, não se pode. Ele suspirou e falou tão baixo que Nel precisou inclinar a cabeça para ouvi-lo. Às vezes o corpo tem desejos que a mente não consegue explicar, não consegue nem mesmo aceitar. Eu só conseguia pensar em Elisa, não conseguia me controlar, era como um vício? Isso mesmo. Eu achava que só poderia ser feliz se fosse com ela. Ela sentia a mesma coisa? Ele ergueu as sobrancelhas e sorriu com certa melancolia. Sabe, por um tempo pensei que sim. Ela tinha um jeito, uma intensidade, um hábito de fazer você sentir que ela não queria estar em outro lugar, nem com outra pessoa, exceto com você. Ele riu. Logo percebi meu erro. O que aconteceu? William comprimiu os lábios e por um segundo Nell pensou que a história estivesse encerrada. Ela deu um suspiro de alívio quando ele prosseguiu. Foi numa noite de primavera, deve ter sido em 1908 ou 1909. Fora um ótimo dia no mar e eu tinha apanhado muitos peixes. Estava comemorando com os outros rapazes. A bebida me deu coragem e no caminho de volta para casa eu me vi subindo o penhasco. Assumi um risco idiota. Só havia aquele atalho estreito na época, que mal servia para uma cabra passar, mas não me importei. Já tinha enfiado na cabeça que ia pedi-lhe em casamento. A voz dele tremeu. Quando cheguei perto do chalé, olhei pela janela. Nel se inclinou para a frente. Ele se encostou na cadeira. Bem, você já ouviu essa história antes. Ela estava com outra pessoa? Não apenas com outra pessoa. Os lábios dele tremeram. Estava com uma pessoa da família. William esfregou o olho, depois examinou o dedo. Eles estavam... Ele olhou para Nell. Bem, você pode imaginar. Um ruído do lado de fora e uma lufada de ar frio. A voz de Robin veio do hall. Está muito frio lá fora. Ela entrou na sala. Perdão pelo atraso. Ela olhou esperançosa para eles, passando a mão no cabelo úmido pelo sereno. Está tudo bem aqui? Não podia estar melhor, mocinha, disse William, olhando rapidamente para Nell. Nell assentiu. Não tinha intenção de revelar seu segredo. Eu já ia servir o ensopado, comentou William. Deixe seu velho Gump olhar para você. Gump, eu disse que ia cuidar do chá, trouxe tudo comigo. Ora, resmungou ele, levantando-se da cadeira e firmando os pés no chão. Quando você e aquele rapaz estão juntos, nunca se sabe quando vai se lembrar do seu velho Gump. Achei que, se não tomasse minhas providências, correria um sério risco de passar fome. Ah, Gump,
ralhou ela, levando a sacola de compras para a cozinha. Você não existe. Quando foi que me esqueci de você? Não é você, meu bem. Ele foi arrastando os pés atrás dela. É aquele seu namorado, como todos os advogados, ele é um falastrão. Enquanto os dois discutiam se William estava ou não fisicamente capacitado para cozinhar, Nell repassou o que William lhe contara. Agora ela entendia por que ele insistia em dizer que o chalé era um lugar marcado, triste. E era, sem dúvida, para ele. Mas William desviara do assunto com sua confissão, e cabia a Nell fazê-lo retomar a direção que lhe interessava. E por mais curiosa que estivesse em relação à pessoa com quem Elise estava naquela noite, isso não vinha ao caso, e se insistisse com William, ele se retrairia. Não podia correr esse risco antes de descobrir por que Elisa a tinha roubado de Rose e Nathaniel Walker. Precisava descobrir por que fora mandada para a Austrália, para uma vida completamente diferente. Aqui está. Robin surgiu carregando uma bandeja com 3 tigelas fumegantes. William veio atrás, meio ressabiado, e se sentou. Eu ainda faço o melhor ensopado de peixe destilado de Paul Perro. Robin ergueu a sobrancelha para Nell. Ninguém está negando isso, Gump, disse entregando-lhe uma tigela. Eu só estava duvidando da minha capacidade de carregar a bandeja da cozinha até a mesa. Robin deu uma risada teatral. Deixe-nos ajudá-lo, Gump. Isso é tudo o que eu peço. Nell rangeu os dentes. Precisava acabar com aquela discussão. Não podia pôr em risco sua conversa com Gump. Delicioso, comentou alto, provando o ensopado. Tem a quantidade perfeita de molho Worcestershire. William e Robin olharam para ela, as colheres paradas no ar. O que foi? Perguntou Nell, olhando de um lado para o outro. O que eu falei? Robin abriu a boca e tornou a fechá-la. O molho Worcestershire é nosso ingrediente secreto, disse William. Está na família há várias gerações. Nell deu de ombros em um gesto de desculpas. Minha mãe costumava fazer ensopado de peixe e a mãe dela também. Elas sempre usavam o molho Worcestershire. Acho que era nosso ingrediente secreto também. William inspirou devagar e Robin mordeu o lábio. Está delicioso, disse Nell, tornando a provar o ensopado. O segredo é colocar a quantidade certa. Diga-me, Nell. Robin retomou a conversa, evitando o olhar de William. Tinha algo de útil naqueles papéis que eu lhe dei? Nell sorriu agradecida. Robin salvando a cena. Eram muito interessantes. Gostei muito do artigo de jornal sobre o lançamento do Lusitânia. Robin se animou. Deve ter sido empolgante. Um lançamento importante como esse. É horrível pensar no que aconteceu com aquele lindo navio. Alemães, disse Gump, com a boca cheia de ensopado. Foi um sacrilégio, um ato de barbárie. Nell pensou que os alemães deviam sentir o mesmo em relação ao bombardeio de Dresden, mas ali não era hora nem lugar, e William não era a pessoa certa para esse tipo de discussão. Então ela mordeu a língua e entabulou uma conversa amena com Robin, sobre a história da aldeia e a casa em Blackhurst, até que, finalmente, a moça pediu licença para tirar os pratos e buscar a sobremesa. Nell a viu sair da sala e, consciente de que aquela poderia ser sua última chance de conversar com William sozinha, aproveitou a oportunidade. William, preciso lhe perguntar uma coisa. Pode perguntar. Você conheceu Elisa. Ele tragou o cachimbo e assentiu. Então, por que, na sua opinião, ela me raptou? Por que acha que ela queria uma filha? William soltou a fumaça, apertou o cachimbo entre os dentes e falou. Não me parece. Ela tinha um espírito livre. Não era o tipo de pessoa que quisesse assumir responsabilidades domésticas, muito menos roubá-las. Houve algum comentário na aldeia? Alguém tinha alguma teoria a respeito? Todos nós acreditamos que a criança, que você,
Tinha morrido de escarlatina. Ninguém questionou o fato. Ele deu de ombros. Quanto ao desaparecimento de Elisa, ninguém deu muita bola para isso. Não era a primeira vez. Não? Ela já tinha feito isso alguns anos antes. William olhou rapidamente na direção da cozinha e baixou a voz, evitando os olhos de Nell. Sempre me culpei por isso. Foi logo depois daquilo que eu mencionei. Eu a confrontei, revelei o que tinha visto, chamei-a de tudo. Ela me fez prometer que eu não contaria para ninguém. Falou que eu não havia entendido, que não era o que parecia. Ele riu amargamente. Ela disse todas as coisas que uma mulher diz quando é flagrada numa situação complicada. Nell balançou a cabeça. Eu fiz o que ela pediu, guardei o seu segredo. Logo depois disso, soube, na aldeia, que Elisa tinha partido. Para onde ela foi? Ele balançou a cabeça. Quando voltou, 1 ano depois, mais ou menos, eu lhe perguntei isso várias vezes, mas ela nunca contou. A sobremesa está pronta, anunciou Robin, da cozinha. William se inclinou para a frente, tirou o cachimbo da boca e o apontou para Nell. Foi por isso que pedi a Robin que convidasse você para vir aqui esta noite. Era isso que eu lhe queria dizer. Descubra para onde Elisa foi e acho que você resolverá seu quebra-cabeças. Porque uma coisa posso lhe garantir. Não importa para onde tenha ido, ela estava muito diferente quando voltou. Diferente como? William gesticulou, recordando. Mudada, menos ela mesma. Ele apertou o cachimbo com os dentes, faltava-lhe algo, ela nunca mais foi a mesma.